Celebramos a sua presença, Deus. Para que eu vivesse sua vida, você morreu a minha morte, e agradecido eternamente eu sou. Teu sacrifício que me libertou. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe o meu nome. Salvo pelo teu amor, não volto pro mundo, não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe o meu nome. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe o meu nome. Salvo pelo teu amor, não volto pro mundo, não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Se você é salvo pelo amor de Deus, celebre a presença dele. Claro, eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo por ti, Jesus. Declare aí onde você está. Eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Aleluia, somos salvos pelo seu amor, Deus. Aleluia, você e sua casa, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo. É a promessa de Deus para a sua vida, é a promessa de Deus para a sua família. Crê, tu e tua casa será salvo. Acredite no Senhor, acredite na morte e ressurreição de Cristo. Eu convido você para adorar, eu convido você para louvar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Independente do que você está passando, da situação que você está passando, louve o Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele habita em meus louvores. E quando você louva o Senhor, de uma forma sobrenatural, a presença dEle se manifesta na sua vida, se manifesta na sua situação. Conforme você vai louvando o Senhor, Ele vai trazendo libertação, Ele vai inundando com a presença dEle, com a glória dEle, com a Shekinah dEle. Crie um ambiente propício para a manifestação do Senhor aí na sua vida. Louve a Ele, cante uma canção, um hino ao Senhor nessa noite. Eu convido você a fazer isso junto com a sua família, aí onde você está, com quem você estiver. Louve ao Senhor. Perto quero estar,
aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a Ele adoramos. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, louvaremos o teu santo nome continuamente. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, todo-poderoso. Eu vejo que tem bastante gente aí nos assistindo, e eu quero pedir para você que está nos assistindo aí, para me ajudar aí na evangelização. Dá uma compartilhada, compartilha aí no WhatsApp, compartilhe no Facebook, Instagram. É só
dá um jeitinho aí que você vai me ajudar, e você vai fazer a sua parte, evangelizando, né? Aproveitar esse momento aí de quarentena, igrejas paradas, igrejas, né? Os nossos trabalhos continuam parados, os nossos serviços, né? Nossos cultos, devido o fiasco do coronavírus. Que isso, pastor? Fiasco? Né? Eu vejo que se você parar bem para pensar, né? Umas coisas que não tem lógica, não tem lógica. Eu estava vendo aqui no quadro aqui, informativo de Tamonte, semana 44, parece que chegou até 50, não parece? Pessoas com coronavírus. Quantos morreram? Ninguém. Quantos ficaram sem ar? Ninguém. Quantos padeceram? Ninguém. Que coisa, né? Isso aí é a realidade de Itamonte, mas é a realidade do Brasil, viu? Realidade do Brasil. Tomou remedinho, fez a sua parte, acabou, né? Tem muita gente que não está morrendo do coronavírus, está morrendo com medo do corona. Que coisa, né? Morre de medo, fica deprimido, fica dentro de casa. Eu estou sabendo de pessoas que ficam em casa, quase se morrendo de medo, porque vou pegar o corona. Se você pegar o corona, toma antibiótico, acabou, né? Hidrocloro, toma aí a azitromicina, astro, né? O médico sabe o que está fazendo aí, vai dar. Mas não é motivo de pânico. Não é motivo de pânico. Ontem eu fui numa cidade, não vou falar o nome da cidade, né? Para não denunciar a cidade. Eu nunca vi tanta aglomeração naquela cidade. Eu acho que tinha umas 100 pessoas, tudo de máscara, mas tudo assim aglomerado, para entrar nas lojas, para entrar no banco, porque parece que ontem foi uma reabertura, né, da cidade, das coisas. Sabe, então eu fico assim achando assim, que coisa, né? A disparidade, né? A disparidade é muito grande, né? Eu vejo, nós vemos, eu vejo, você também está vendo, né? Poderá ter cultos dentro das medidas, né, da saúde pública, e simplesmente agora, por um lado tem normativa para uns, para outro não. Aí nós vemos aí o nome mais certo é discrepância. Eu ia falar disparidade, não, é discrepância, né? Uma discrepância. Ontem eu estava numa outra cidade, eu vi na rua mais ou menos uns 30 cachaceiros, pingaiada. Tudo bebendo cerveja, e tudo sem máscara. Engraçado, né? Então, por isso que eu falei que eu acho que é um fiasco esse negócio. Fiasco. Confia em Deus, segura a onda, Deus nos guarda, nos protege, e nós vamos rompendo em fé. Rompendo em fé. Vai aí o nosso apelo, hein? Nosso apelo. As igrejas precisam abrir. Né? Precisam abrir. Mas Deus vai cuidar desses detalhes aí. Deus cuida dessas coisas. Lembrando também que igreja, 4 paredes, é importantíssimo para nós. A igreja é importante. Mas nós também somos igreja. Jesus falou, vós sois o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Tem uns desigrejados aí que não gostam de igreja não, né? E conhecedor da palavra, né? Os desigrejados. Mas a palavra de Deus era direcionada às igrejas, né? Quando você lê lá em Apocalipse, tem lá a igreja de Éfeso, a igreja de Filipo, cada lugar tinha uma igreja, direcionada à igreja. Eclésia, comunhão dos santos, os saídos para fora, né? O ajuntamento de pessoas, o tabernáculo de Deus, e tem uma série de nomes aí, se a gente for falar. Então, graças a Deus nós somos inseridos, né? Hoje eu estava conversando também, a nossa preocupação muito grande do destemor. Esses 4 meses de igreja fechada, né?
nós estamos presenciando destemor. O que é isso, pastor? Apostasia. Agora complicou mais ainda. O que é apostasia? Afastar da fé verdadeira. Vem acontecendo, né? Vem acontecendo um afastamento da fé, né? As pessoas estão ficando assim, sem responsabilidade com as coisas de Deus. Não tem compromisso com as coisas de Deus, não tem mais responsabilidade com as coisas de Deus, né? Está levando tudo no oba-oba, pessoas que estavam firmes na igreja. Estou falando igreja a nível geral, viu? Estou falando da igreja Manaim, estou falando no geral. E aí ficaram sem compromisso, a coisa agora, né? Agora é lockdown, confinamento, fica em casa, daqui a pouco, né, é levado para as coisas da carne e tudo mais. E as coisas de Deus, eu tenho percebido, está ficando distante. Verdadeira apostasia. Eu estou achando que até que é o cumprimento mesmo da palavra de Deus, porque Deus agora está provando aqueles que são fiéis. É a prova daqueles que vão ser fiéis, né? Que vão permanecer. E a nossa fé está no Todo-Poderoso. Mas eu quero deixar um versículo aqui para a nossa meditação. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 17 em diante. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e onde quer que o apanha, despedaça, espuma, range os dentes, vai definhando. E eu falei para os seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traz-me aqui. Trouxeram, e quando ele viu o menino, logo o espírito agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Perguntou ao pai dele: quanto tempo que sucede isto? E ele lhe disse: desde a sua infância, desde infante, né? Muitas vezes ele tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, oh glória, e não entre mais nele, e nunca mais entre nele. Clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Aleluia. Tá bom até aqui para a nossa meditação nessa noite poderosa, terça-feira da libertação do milagre, né? E nós estamos, há uns dias atrás eu falei sobre a mulher cananeia. A mulher cananeia era mais ou menos uma situação como essa dessa família. Ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada, né? E Jesus, ela foi atrás do Senhor Jesus para que a filha fosse liberta. Eu lembrei as palavras da mulher cananeia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Agora, eu deparo aqui agora com um chefe de família, né? Agora já não era uma mulher que clamava misericórdia, porque a sua filha estava possuída. Agora
é um pai de família que no meio da multidão aparece ali pedindo socorro ao Senhor Jesus. Lembrando que antes desse acontecimento, Jesus estava lá com Pedro, João, né? 3, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Naquele monte havia descido a glória de Deus naquele lugar. Jesus estava ali com 3 discípulos. E na parte de baixo, né, lá no meio da multidão, 9 discípulos ficaram para trás. Não participaram da transfiguração. E enquanto o Senhor Jesus revelava, né, a glória, naquela visão aonde aparece Moisés, aparece Elias, lembrando aí, tem nada a ver com reencarnação, com a lei do karma, de espiritismo, nada disso. Aquela hora que aparece Moisés, que aparece Elias, foi uma visão, foi dada uma visão ao mesmo tempo para eles. Eles começaram a enxergar a glória de Deus naquela montanha, naquele monte. E de repente sumiu a visão no meio da fumaça, no meio da brasa, do fogo, da nuvem que havia tomado eles ali no monte. E aí Jesus agora desce do monte com os 3 discípulos, e quando ele chega lá embaixo, uma situação como essa, 9 discípulos, pelejando, os 9 discípulos. Qual era a peleja deles? Expulsar um espírito mudo surdo de uma criança que estava trazendo muito sofrimento para aquela família. Porque o pai se refere, né? Nos ajuda. A família estava incluída ali, padecendo, sofrendo com essa situação de possessão demoníaca. E aí a gente às vezes pergunta, né? Uma criança, parece até que a Bíblia não tem razão, né? Como que uma criança pode estar possuída? Como que uma criança pode estar endemoniada? Como que uma criança? Porque quando se refere a um adulto, você linka, né? Você liga à vida promíscua, ao pecado, ao vício. Agora, essa criança estava ligada no quê? Para aquela criança estar possuída. E a situação era uma situação grave. Era uma situação grave. Olha só, despedaça, espuma, range os dentes, vai definhando, vai engruvinhando, como diz o mineiro. E os teus discípulos não puderam me ajudar. Seus discípulos não puderam me auxiliar. Então você acompanha comigo, né? Você me acompanha aqui, o desenrolar dessa cena, no meio de uma multidão, uma criança, né, com convulsão, olhar médico, crise convulsiva, né, disquitimia cerebral, ataque epilético. Mas aos olhos aqui espirituais, nós estamos vendo aqui que havia uma entidade que controlava aquela criança. Sabe? Que controlava a vida daquela criança. Quando Jesus fala assim, ó geração incrédula, eu comecei a entender aqui que aquela criança vivia dentro de uma geração. O que é uma geração? A Bíblia fala de geração de 40 em 40 anos, né? Uma geração bíblica, 40 em 40 anos. Talvez aquela geração dos 40 anos, incluindo pai, mãe, né, irmãos, primos, todos aqueles familiares que fazem parte daquela geração. Jesus fala, ó geração incrédula. E aí o pai do menino chega para Jesus e fala, Senhor, se o Senhor pode
ajuda-me. Aí Jesus falou para ele assim: olha, claro que pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aí, quando Jesus denuncia a geração incrédula, aquele pai daquela criança fala assim: então, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ajuda na minha incredulidade. Eu vi a sinceridade, a humildade desse pai, né? Ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar, eu não consigo nem acreditar. Talvez tem pessoas hoje, né, na sociedade que olham e falam assim: não existe demônio, não existe diabo, não existe inferno, não existe. Quantas pessoas que vivem ao léu e às vezes ignora a presença desses seres invisíveis que Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades espalhados pelos ares. Os inimigos invisíveis. Se Deus resolvesse abrir os olhos de muita gente enxergar, iam contemplar que esse céu que nós contemplamos, bilhões, trilhões de demônios, causadores de danos, 24 horas. Mas as pessoas ignoram. As pessoas acham que é coisa de fanatismo. Tem muita gente que acha que é fanatismo. Tem cristão que hoje em dia custa acreditar que existe demônio. Coisa da Idade Média, né? Coisa do passado. Isso aconteceu só na época de Cristo. Estou vendo aqui, há uns dias atrás, há pouco tempo atrás, eu fui ajudar um menino na cidade de Itajubá. Esse menino, ele estava possuído. Da onde que veio essa possessão? Da onde que veio essa possessão? Várias causas de possessão. Várias são as causas de possessão. Viu? Várias são. Hoje está mais fácil para ficar endemoniado. Só que muda o nome. Porque aparece só a reação na criança. Aparece a reação na criança. Hiperativo, por exemplo. Ah, o meu filho está hiperativo, né? Hiperativo, hiperatividade. É um psiquiatra, dá um remédio, enche de remédio, dopa de remédio. Há poucos dias atrás, né? Não faz muito tempo, há uns 7 meses atrás, nós recebemos uma criança de 11 anos, tomando 2 Aldol decanoato por semana, remédio louco, amansa louco. 18 comprimidos diários. Porque ao olhar natural, ao olhar da medicina, ao olhar da ciência, é uma anomalia, é uma doença. Mas quando nós olhamos, eu vejo esse menininho que está conosco, né? Que foi curado conosco. Nós já comprovamos. Era espiritual. 2 Aldol decanoato por semana. Economizou o Aldol, economizou Neusine, economizou Ampliquitil, economizou Risperidona e outros tantos, Fernegan e outros tantos. Porque o olhar do juiz, o olhar médico, o olhar da ciência, da técnica, era o olhar natural, doença. Mas seja natural, seja olhando o natural ou espiritual, né? O que eu quero mostrar aqui que de repente Jesus desceu do monte, no auge daquela glória, e ele chega ali, os fariseus, os escribas, estavam ali, olhando os discípulos, se eles davam conta ou não do caso. Eles assustaram com a chegada de Jesus. Eu acredito que esse susto que eles levaram com a chegada de Jesus foi porque Jesus estava descendo da glória, o monte da transfiguração, né? Assim como Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava tanto que as pessoas não podiam olhar no rosto dele, porque ele descia do monte.
Jesus, da mesma forma, a hora que ele desceu da transfiguração, né, seu rosto brilhava. E a multidão ficou assustada. Chegou algo diferente no nosso meio. Mestre, olha só, logo a multidão ficou espantada quando Jesus chegou. Espantou. Parecia que tinha uma estrela, tinha um sol no seu rosto. Imagino que seja isso. Esse cara espantado a tal ponto. Mas agora, Jesus olha aquela situação, né? Que situação, meu Deus. Um pai sofrendo com a criança desde pequeno. Sofrendo. Não sei qual é o seu sofrimento. Não sei. Fibromialgia. Problemas nos nervos. Depressão. Várias formas de depressão. Estava no jornal hoje um apresentador de TV famoso falando que ele nunca teve depressão, mas ele já está sentindo que ele vai pegar a doença. Só pega essa doença quem não tem Jesus, sabe? Se você tiver Jesus cheio no seu coração, a doença não vai entrar, chamada depressão, que eu atribuo como um mal espiritual, causado por espíritos demoníacos, né? Mas você pode se livrar dela, você pode se livrar, você pode se libertar. Jesus entra, ele chega, e o pai apresenta o seu filho. Ele olha para os discípulos também, né? Mas na verdade Jesus estava falando para aquela geração incrédula. Talvez ele estivesse ensinando os seus discípulos, porque os discípulos também não entenderam nada. E depois, mais lá dentro de casa, Jesus foi para um lugar lá e os discípulos foram e perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio de uma criança? Não é nem de um adulto, é de uma criança. Nós não conseguimos. 9 discípulos ficamos aqui a ver navios. Jesus falou, né? Por causa, para expulsar um negócio desse, tem que ser com oração e com jejum. Oração e jejum. Para aumentar, quando Jesus chamou a geração incrédula, é uma geração que não ora. É uma geração que já pega tudo pronto. Sabe? Uma geração que quer tudo pronto. Ainda mais com esses tempos aí de informática, de cibernética, de internet, de tanta coisa. Tudo pronto. Não paga o preço. Não anda de joelho. Não gasta hora de oração com Deus. Jesus, quando chamou, ó geração incrédula, ó. Experimenta fazer um experimento. Experimenta um experimento. Começa a andar mais de joelho, ajoelhado. De joelho todos nós andamos. Começa a andar mais ajoelhado. Sabe? Faz um propósito com Deus na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer uma revolução. Uma revolução. Quando Jesus chamou, traz o menino. Que autoridade. Eu fico assim, né? Fico assim impressionado. A autoridade do mestre. A autoridade de Jesus. E eu quero te falar uma coisa. Essa mesma autoridade de Jesus te deu. Sabia? Fiquei impressionado com a autoridade. Traz aqui o menino. Essa autoridade, Jesus falou: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, nada vos poderá causar dano algum. Não pode. Traz aqui o menino. Poxa vida. Maravilha. Há muitos anos atrás, aqui na cidade de Pozo Alto, tinha uma casa de recuperação no meio do mato. Fui fazer um trabalho de libertação. E ali tinham umas mulheres ali, né? E eu me lembrei da situação desse menino, com relação a uma história relacionada dessa moça.
Quando nós começamos a oração da fé, do desligamento, da quebra da maldição, da destruição dos pactos, a menina começou idêntico a isso aqui, idêntico, rangendo os dentes, espumando, torcendo. A menina branca ficou escura, ela ficou escura. E olha, uns 10 a 15 minutos, quando saiu aquela legião, ela ficou desacordada. Sinceramente, eu olhei e falei, ai Jesus, a moça morreu. Espírito de morte. O espírito de morte estava sendo derrotado na vida dela. Depois que eu fui entender. O espírito de morte foi derrotado e a moça ficou morta. Aí veio os irmãos, pegaram. Pastor, eu acho que ela morreu. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Mas aquela moça estava tão endiabrada, estava tão endemoniada, uma vida de promiscuidade sem fim, sabe? Vivia, trabalhava em casa de prostituição, era tanta pombagira naquela jovem, e as pessoas acham que vai fazendo a coisa, vai acontecendo, mas um dia a conta vem. Um dia a conta vem, a duplicata vem. O que precisava ser feito naquela... E foi o que ela fez aquela noite. Ela arrependeu dos seus pecados, ela confessou os seus pecados, a maldição foi quebrada, mas de repente ela começou a voltar em si, e aquela moça nasceu de novo. Por isso que eu concordo com o Evangelho, porque o Evangelho é real. Eu concordo com o Evangelho, porque o Evangelho é atual. Essa criança, como tantas crianças que eu tenho visto por aí afora, nessa situação, nessa condição. Sabe aquele impacto da libertação na vida dela? Jesus libertou a ela aquela noite, e depois ela chorou muito, chorou pelos pecados, pela vida de pecado, pelo envolvimento com os demônios, sabe, com aquela reação traumática de vida promíscua. Ela chora e Jesus liberta aquela mulher. Sabe por que eu estou falando isso? Jesus libertou o menino, libertou aquela moça, e até hoje ele continua libertando, até hoje. Logo, o pai do menino clamando com lágrimas: Senhor, eu creio, mas se a minha fé ainda é pequena, me ajuda na minha incredulidade. Eu não quero ser conhecido como geração incrédula. Eu quero crer que Jesus é milagre. Eu quero crer que Jesus faz. Ele faz a coisa acontecer. Eu quero chamar os nossos irmãos aqui que vão estar adorando a Deus nessa noite de terça-feira, dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo. Aonde quer que você esteja, eu queria que você fechasse os seus olhos, sabe? Feche os seus olhos. Fala com Jesus, fale com Deus. Senhor, eu não consigo acreditar mais que eu possa ser curado dessa mazela, dessa doença. Senhor, eu não acredito, Senhor, que o diabo existe, que os demônios existem, estão aí para massacrar as pessoas. Eu acho que é tudo coisas do mundo natural. Mas agora você pode fazer uma oração: Senhor, abra os meus olhos. Assim como aqueles 3 discípulos que viram a glória no monte. Abra os meus olhos para que eu possa contemplar o milagre aqui essa noite. Assim como o pai do menino, o pai desse menino, Jesus, vendo a multidão, repreendeu o espírito imundo, mudo e surdo. Espírito mudo. Pessoas que certamente não está possuída desse espírito mudo e surdo, mas as pessoas estão assim,
há uma surdez espiritual na sua vida. E quando você não escuta, você não consegue falar. Nós vivemos hoje um mundo espiritual, cristão, de uma certa surdez espiritual. Não consegue crer no milagre. Não consegue receber o milagre porque não acredita. Barreiras, traumas, maus testemunhos destruíram a sua fé. Mas faça como aquele pai. Se humilha. Senhor, eu quero crer. Eu preciso crer. Depois Jesus falou aqui: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus fala para o pai: sabe de uma coisa? Será que eu consigo, Jesus? É como se Jesus falasse para ele assim: claro, rapaz, tudo é possível ao que crê. Claro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus, onde se encontrar um homem, um pai de família necessitado, uma mãe, um filho precisando de uma libertação, precisando de uma cura, ó Deus santo, verdadeiro, poderoso, alcança ela, alcança ele. Nessa noite, Senhor, arranca essa surdez, arranca essa mudez espiritual. Em nome de Jesus. Glória. Ó Deus, libertador meu, eu viverei só para ti. Proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Aleluia. Jesus tomando pela mão, ergueu e se levantou. Ô cena, né? Ô cena. Jesus tomou pela mão, pega na mão, com tua mão, segura bem na minha. Olha, segura, Senhor, na mão dele. Ele segura, ele levanta, ergueu e se levantou. Porque Jesus, quando liberta, ele não deixa a pessoa meia morta, estrangulada. Não, ele faz tudo direitinho. Levanta, levanta. Ele pega pela mão. Eu te sustento pela destra, pela minha mão direita. Senhor, eu quero agradecer por esse culto, por essa noite, por cada irmão, por cada irmã que estão nos acompanhando nesse momento. Que eles possam, aonde quer que estejam, receber uma bênção especial da parte do Espírito Santo aqui, abençoando, Senhor, toda a sua casa, toda a sua família, os pais de família, as crianças que estão fechadas em casa, talvez, precisando, Senhor, de um alento, de um vento do Teu Espírito. Abençoa a mãe, abençoa cada um, Senhor, que estão ligados comigo agora e outros que
estarão comigo também no decorrer deste culto. Em nome de Jesus. Amém.